Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pai 10. Estamos aqui, eu e o Sandro, novamente, para relacionar alguns assuntos das ciências humanas, ciências da natureza. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que um internauta escreveu nos comentários aí, que relacionado a civilizações pré-colombianas, essas coisas, e como a gente não deixa os nossos internautas na mão, né? A gente vai pegar e vai trabalhar hoje o primeiro desses vídeos, né, das civilizações pré-colombianas, que é Aztecas. Exatamente, William. E se você tem algum pedido, está sentindo falta de alguma Isso aí. coisa, é só mandar que a gente vai fazer. Ó. Tá aqui a prova e a gente trouxe aqui para falar de Aztecas a Frida. A Frida, que vocês sabem, é mexicana, né? E ela ficou aqui para não deixar eu e o William falar bobagem. Essa aqui é uma boneca linda feita pela Letícia Ferreira, que já trabalhou aqui com a gente também. Ela faz patchwork. E também o Seu Madruga, Dom Ramon, que também é mexicano, né? Todo mundo gosta do Seu Madruga. Tá aqui nos acompanhando no nosso vídeo. Bom, para falar dos Aztecas, né, William, a gente teria que ver, né? Sempre falar que são civilizações pré-colombianas porque são civilizações que se desenvolveram antes da chegada de Colombo. Às vezes a gente encontra lá, estudando história, que eles estavam no século 13 a.C. chegando na região do Vale do México. É certo, mas também é meio esquisito, porque os astecas não conheciam Cristo, não conheciam nem os europeus, né? Então é uma temporalidade europeia, mas não adianta, a gente acaba utilizando isso para nos situar melhor na história. A gente, infelizmente, vive uma história eurocêntrica, o que é uma pena, porque afinal de contas a gente acaba estudando bem menos esses outros povos. Então, século 13, o que seria a Idade Média lá na Europa, os astecas estão chegando no Vale do México e vencendo os povos que ali ocupavam aquela região. Eles eram nômades ou seminômades e começaram a se sedentarizar ficando naquela região, né, William? E é claro, um povo essencialmente militar, né, e um povo que acabou, por conta dessa característica militar, se sobrepondo a outros povos. Mas isso não adianta, os povos da pré-história também faziam guerra. Tem que também, para se desenvolver como civilização, e eles se desenvolveram muito, foi uma civilização bastante pungente, como a gente vai ver daqui a pouco, mas eles só conseguiram fazer isso porque conseguiram desenvolver ali também a ideia de Estado, né? Claro. O Estado, e principalmente, né, um Estado baseado numa civilização urbana, não é aquela urbanização que a gente tem hoje, mas ainda assim é uma sociedade urbana e não uma sociedade rural. E o México, né, a região do Vale do México, ela acaba sendo importante porque existem vários povos ali que acabam tendo contato com esses astecas. A gente costuma falar dos astecas, dos maias e dos incas, mas tem vários outros povos. Tem os povos antepassados, toltecas, olmecas. Então tem vários povos ali que têm contato com esses povos que a gente chamaria dos antepassados do mexicano. Hoje eu vou subverter um pouco a ordem aqui das dicas dela e eu vou trazer aqui fazer uma forma como é que os historiadores fazem história. Um aluno hoje me perguntou: professor, como é que vocês sabem dessas coisas? Né? Vocês leram no livro didático? Não, o cara do livro didático fez assim, história. É exatamente assim, eu vou ler um trecho para vocês. Isso aqui é um cronista, né, lá da época, né, colonial, e um cronista é o cara que escrevia aquilo que ele estava enxergando. E diz ele: nesta cidade, que é Tenochtitlan, né, a cidade lá que seria a capital hoje, a cidade do México para os astecas, nessa grande cidade, as casas se erguiam separadas umas das outras, comunicando-se somente por pequenas pontes levadiças e por canoas, e eram construídas com tetos terraceados. Observamos ademais os templos, os oratórios das cidades adjacentes, construídos de forma de torres e fortalezas, e outros nas estradas, todos caiados de branco e magnificamente brilhantes. O burburinho, o ruído do mercado podia ser ouvido até uma légua de distância. Os artigos consistiam em ouro, prata, joias, plumas, mantas, chocolate, peles, grande número de escravos, homens e mulheres, muitos dos quais estavam atados pelo pescoço com gargalheiras e longos paus. Bom, apenas um trechinho aqui. Só com esse trechinho eu consigo dizer que eles são urbanos, que eles têm divisão social, eles têm escravos, eles têm diversificação de cultura, eles conhecem a metalurgia. E olha, só rapidinho aqui falando para vocês, eu vou construir um relato sobre, né, os astecas, eu vou ler muito mais trechos, eu vou ler muito mais crônicas, vou pegar muito mais fontes, além da arqueologia, e vou construir aquele relato que você já vê mastigado lá no livro didático ou que o professor passa para você. Então, eu gostaria de, né, em algum momento aqui no Paideia, mostrar como é que o historiador trabalha, e eu achei esse momento aqui um dos mais interessantes para mostrar, né, um cronista da época, e a gente acaba fazendo a construção deste relato histórico, né, William? Sim, com certeza. Eles, é a mesma coisa que a literatura, até, já meio que quebrando o nosso andamento natural das nossos vídeos, nossas aulas. A literatura era muito interessante, né, para se estudar como é que se formam as sociedades, né, de tal época. Sim. Pega a própria
o próprio Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, esses autores que a gente tem aí, né? Eles fazem um relato bem interessante de como era a vida social da época, Exatamente. até a questão da natureza, da biologia. Então esse livro que o Sandro traz, ele traz também um pouco disso, né? De como os astecas eles se distribuíam em relação ao território deles, né? A gente vê que ele falou muito de cidade, mercado, essas coisas, mas como que se chegavam os alimentos até essa cidade, né? A gente sabia que, claro, tinha os camponeses que produziam os alimentos, que tinham a parte da agricultura bem avançada, que vamos falar um pouquinho sobre ela também, né? Mas essa parte da agricultura ela era mais afastada da cidade. Sim. Só que os astecas eles tinham uma situação bem interessante com aspectos da agricultura familiar. Sim. Eles já traziam um pouco dessa agricultura para dentro da cidade. Não tinha grandes áreas para cultivo? Não tinha, ok. Mas eles sabiam que produzindo o próprio alimento aí, eles conseguiam ter talvez uma reserva, né, alimentar. Sim. Porque a gente sabe que Um lá, excedente, né? Um excedente, porque a gente sabe que a parte da produção ia para o estado, né? Nem a maioria da parte A é maior para o parte estado, do isso. estado, Mas aí quando eles tinham essa agricultura familiar em casa aí com legumes, com alguns com o próprio milho, né, que animal de pequeno porte animal também. de pequeno porte. Então eles conseguiam fazer como isso? Através de aquedutos que eles conseguiam puxar a água até a cidade, além do próprio consumo da água deles, eles conseguiam então ter essas agricultura familiar perto das casas, né? Cada família tinha essas agriculturas familiares, isso é bem interessante. Claro que não se baseava só nisso, também a questão da organização deles, né, na parte biológica, na parte ambiental, na parte socioambiental. Eles tinham também um controle bem interessante sobre os excrementos, sobre o próprio esgoto deles, né, que eles produziam. Por exemplo, óbvio que tem necessidades fisiológicas que têm que ser cumpridas, né, durante toda a vida, né. Sim. E os próprios excrementos que eles eliminavam, eles utilizavam para a produção de fertilizantes, né, para produção de adubo. Isso. Então eles adubavam as próprias hortas com os excrementos deles. E eles faziam esses excrementos todos os dias? Todos os dias! Nossa, interessante. Interessante essa coisa, né? O interessante disso também, Sandra, é porque, pô, né, cara, olha só, eles, astecas, século o quê? Século XVI, é que eu tô falando, mas até antes, século XIV, século XV já tá bem desenvolvido. Observem, 14, 15 e 16, vamos supor, né? Imaginem isso no século 14, 15 e 16. Agora a gente não tem um esgoto tratado nas cidades. Então olha a relação que a gente pode fazer em como eles eram, talvez, ecologicamente bem mais corretos do que nós, né? Sim, eu costumo dizer que o homem é o único animal que faz as suas necessidades fisiológicas na mesma água que bebe. Sim, Isso é um absurdo, né? Claro, como é que vão fazer? Bom, não sei como é que vão fazer, mas teria que ter um jeito, né? Fazer as nossas necessidades na água potável é uma aberração biológica, né? Mas eles tinham essa noção de que tinha que ser tratado aqueles excrementos, claro, e utilizavam para uma boa coisa, que é a questão do adubo, né? Exatamente, né, Will? E assim, ó, essa questão das cidades que o William falou, enfim, é uma sociedade urbanizada, dá pra ver pelo documento também, a gente tem que entender também sempre, né, pode cair no Enem, o pessoal tá pensando a dica do Enem, como é que cai no Enem isso aqui? A questão do modo de produção, né? Como é que essa sociedade estava organizada em termos políticos, econômicos, sociais, né? A gente conhece lá os modos de produção clássico, modo de produção asiático, escravista, feudal, capitalista. Esse aqui qual é que é? Bom, normalmente os historiadores costumam encaixar os astecas, né, como um modo de produção asiático. É uma aberração do ponto de vista geográfico, né? Modo de produção asiático na América. Eu não gosto nem pro Egito esse termo. Mas tudo bem, eu vou explicar por quê. Eu prefiro um modo de produção tributário. Tá? É a mesma coisa que vamos usar como sinônimos, mas o termo é melhor tributário. Por quê? Qual é a característica do modo de produção tributário? Ou asiático, se você preferir. Né? Ele tem um estado extremamente controlador, ele é proprietário da terra, ele é um estado teocrático, ou seja, a religião ela tem um papel fundamental. A religião dos astecas ela era uma religião politeísta, tinha como seu principal deus a serpente emplumada, Quetzalcoatl, né? Eu nunca sei pronunciar esse troço, mas é isso aí. Quetzalcoatl, tá aqui, a serpente emplumada, vamos botar aqui a serpente deles. E além dessa questão teocrática, eles tinham também a questão da exploração da mão de obra dos camponeses, independentemente se os camponeses estavam próximos do centro. Vou explicar. Tinha aldeias camponesas que eram, né, relativamente autônomas até pela distância, né? Elas não precisavam ir a Tenochtitlan para fazer qualquer coisa. Não é uma sociedade complexa como a nossa hoje. Eles não precisavam ir lá para votar, para tirar título de eleitor, esse tipo de coisa. Não, eles ficavam relativamente distantes, mas o Estado ia lá sugar deles alguma coisa, né? Então, essas comunidades relativamente autônomas eram obrigadas a entregar o excedente através, né, de um tributo que era estabelecido através da força. É claro, o Estado ele tem a burocracia, ele tem os nobres, ele tem o imperador, ele tem os escribas, ele tem toda uma série de pessoas que não trabalham
né, na questão produtiva. Eles trabalham principalmente na questão militar e na questão ideológica. Exatamente. Então, essa questão militar e a questão ideológica, elas estão muito juntas em quase todas as sociedades. Né? Eu diria até que em todas, né? O controle do homem pelo outro, o controle do homem pelo homem exige, né, este controle militar. Com e as certeza. sociedades que se baseiam no modo de produção tributária não são diferentes. Uma outra questão, William, que aí tu falou também, é a questão da urbanização, é que esse tributo ele não precisa ser pago só em espécie, como produto, ou em moeda. Eles tinham como moeda a semente do cacau, né, em alguns momentos. Olha que interessante, né, a semente do cacau. Eles já estavam passando por uma fase de economia monetária um pouco mais complexa, mas isso acabou, né, com a destruição, acabou de que a gente não sabe que fim que levaria a sociedade azteca, que tipo de desenvolvimento teria. Mas eles também cobravam um imposto, além de, né, monetário e também por espécie, através do trabalho, porque tem que construir as chinampas, né, aquelas ilhas, né, que serviam para plantar, né, a produção deles. Eles contratavam, eles exigiam o tributo dos camponeses em tributo para construir templos, pirâmides, né, a cidade de Teotihuacan, uns 40 quilômetros da cidade do México, 40, 50 quilômetros, eu não me recordo agora, ela tem, né, pirâmides, ela tem lá construções monumentais do ponto de vista simbólico, do ponto de vista religioso, eles construíam prédios públicos, então havia ali uma urbanização bem forte e que era feita através do trabalho compulsório. Eram escravos? Não, até tinha escravos, a gente leu ali. Só que os escravizados, eles não eram a maior parte da população. A maior parte da população era de camponeses que a gente chamaria ali de semi-livres, vamos usar um termo aqui entre aspas. Eles são livres para ir e vir, mas eles precisam pagar esse tributo ao Estado. Em forma de trabalho e de excedente da produção. O camponês comia ali e entregava o resto do excedente para o Estado, e é assim que funciona uma sociedade tributária. É assim no Egito, é assim na Mesopotâmia, na China antiga, na Pérsia, enfim. As primeiras civilizações se desenvolveram a partir desse tipo de modo de produção, claro, cada uma com a sua característica muito própria, né, William? Claro, tu falou aí do cacau, dessa agricultura mais extensiva, digamos assim, porque aquela que eu falei antes, a agricultura mais focada em familiar, é intensiva, é em local, é em loco ali, daí tu vai produzindo para ti mesmo, e assim vai indo. Obviamente que tinha também a questão do excedente que tu tinha que dar pro Estado. Mas nessa agricultura extensiva, como é que eles faziam para alimentar toda essa população? Quando, não sei, uma quantidade enorme. Chegou a ter 200 mil pessoas, maior que Bento Gonçalves. Imagina, então 180 a 200 mil pessoas numa cidade, né, num ambiente aí, e como tu vai alimentar tudo isso, né? Sabendo dessas chinampas que o Sandro comentou, eles desenvolveram uma técnica extremamente magnífica, que é o quê? Essas tinampas eram estacas que eram colocadas dentro de alguns lagos meio rasos, né? Eles utilizavam o próprio lodo do rio ou do lago para começar a fazer a base. Aí iam entrelaçando alguns galhos, né? Para deixar esses espaços um pouco mais espaçados e para firmar, né? Para deixar um pouco leve também e tal. Porque se tu botar muita terra, ele fica muito pesado. Então eles conseguiram fazer também toda essa relação em questão de densidade e tal da ilha, porque elas têm que ser umas ilhas cultiváveis, né? E depois eles cobriram com algum tipo de terra que era também fértil e também com a própria adubo que a gente tinha comentado antes, e aí começaram a produzir o milho ali, alguns tipos de florestas, né? Digamos assim, não florestas, né? Obviamente que a gente não conhece, mas plantas maiores, né? Feijão, abóbora, tinha vários tipos de alimentos aí que eram utilizados. Obviamente que o milho era mais consumido. E o cacau, que era utilizado para fazer o chocolate deles, que era um chocolate líquido, né, apimentado, não esse que a gente conhece hoje. Mas não é o caso, então. Essas tinampas eram feitas também espaçadas entre elas, essas ilhas, porque tinha que ter o tráfico de canoas, que nem foi comentado no livro também, né? Por isso que esse trecho que o Sandro leu, ele é tão rico, e é assim que o historiador faz as suas pesquisas, né? As tinampas, elas estão meio que intrínsecas àquele trecho que o Sandro leu. Eles tomavam chocolate, que vida boa. Não, o chocolate ele era parte do alimento, assim como a cerveja no Egito, ele fazia parte do alimento deles também, não é uma coisa que eles tinham, né, um luxo. Era nem hoje, né? Tomar um chocolatinho. Não, era uma sociedade que é primitiva, para a gente pensar na sociedade capitalista, mas muito, muito avançada em relação às sociedades tribais, às sociedades nômades da época. Eu me arrisco a dizer que a sociedade azteca estava por caminho de se tornar um império
muito mais complexo, né, do que foi a chegada dos europeus. Ela acabou detonando tudo, né? Hoje não tem muita indicação. Esse livro a gente já indicou, Hernán Cortés, lá no nosso livro, lá no nosso vídeo sobre o pau-brasil. E a conquista do México, né, evidentemente que muito sangrento, mas o Fernando Cortés, ou Hernán Cortés, ele é o responsável pela conquista deste território, utilizando de artifícios que os europeus tinham, não só de armas, mas também de doenças que os europeus eram imunes e os indígenas não eram. E utilizou das rivalidades, porque olha só, os astecas eles exploravam camponeses, os camponeses não gostavam da centralização do império de Tenochtitlan. Então, para os camponeses ajudar os espanhóis a destruir os astecas, foi até, claro que depois eles também foram escravizados ou foram utilizados como mão de obra servil, mas ainda assim, naquele momento, os astecas eram inimigos deles, eles acabaram ajudando os espanhóis na destruição do México, né? E aí, claro, é uma pena, a gente perdeu muita coisa, eles conheciam urivaçaria, o ouro, a prata, o metal precioso foi todo para a Europa na época do mercantilismo, né? Então, a gente tem aqui uma civilização que foi destruída pelos europeus e que estava num caminho muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento. Com certeza, né? Com certeza. Um desenvolvimento bem interessante. Bem interessante. Não dá para deixar de falar também nas indicações do nosso querido Seu Madruga, Dom Ramon, né? Não dá pra falar de México sem falar de Exatamente, chás. a gente trouxe aqui por causa disso. Então, abre uma tequila, chama um burritos aí pelos serviços de celular para trazer para você. Não vou dar nome. Aplicativo, o aplicativo. Não vou dar o nome, porque senão só se pagar. E também, né, uma olhada na obra do Diego Rivera, companheiro da Frida, que fazia murais lindíssimos no México, e não só murais que retratavam aquele movimento artístico do período em que eles viveram, ali, né, no início do século XX. Mas também o Diego Rivera, ele produziu muita coisa, William, sobre, vamos botar alguma coisa aqui do Diego também, sobre o passado dos mexicanos, que está intimamente ligado aos astecas. Certo, hombre? Mas, Vamos nessa, a ideia da paideia.